Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Minerva. Espero que vocês estejam gostando aí desse nosso novo projeto, o projeto Minerva Conhecimento. Dessa vez estou trazendo para vocês aqui uma verificação do estado limite de abertura de fissuras. E nesse caso que eu vou utilizar aqui vai ser para vigas de concreto armado, ok? Lembrando, pessoal, que temos certas diferenças em relação a fissura, trinca e rachadura. Eu vou falar em relação apenas à espessura aqui. Em relação à espessura, fissuras são consideradas aberturas até de 1 mm. Entre 1 mm e 3 mm nós consideramos já trincas. Acima de 3 mm já são consideradas aí as famosas rachaduras, ok? O que a nossa norma permite são aberturas de fissuras e, de acordo com a classe de agressividade ambiental, estará em norma estabelecido uma abertura limite que essa estrutura pode ter. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Então novamente trago vocês aqui uma situação de uma viga de 15 por 40 centímetros e ela tem um vão de 3 metros. Considerei ela aqui biapoiada, viu, pessoal? Então ela tem um carregamento total de 20 kN para cada metro, sendo que desses 20, 14 são permanentes e 6 são variáveis. São dados também o FCK, que é de 25 MPa, o aço CA50, o D' que é igual a 5 centímetros, a classe de agressividade ambiental é A2, isso é importante para a gente saber aí qual que será a nossa abertura de fissura limite, e a edificação é a edificação residencial que nós estamos considerando. Então eu vou fazer uma série de passos aqui para a gente fazer verificação. Então o primeiro passo é o cálculo da armadura de flexão. Então, lembrando que nós temos esses 3 parâmetros para a gente calcular essa armadura de flexão. Primeiro é o momento fletor. Lembrando que sempre vai ser carregamento vezes o vão ao quadrado dividido por 8. Então, nós temos que o nosso vão é 3 metros e o carregamento é 20. Temos, então, um momento fletor solicitante aí de 22,50 kN vezes metro. Calculando o coeficiente K, nós temos a formulação dada aí, que nós vimos até nos vídeos anteriores, vimos bastante. Então, substituindo, lembrando que nossa base é igual a 15 centímetros, o nosso D é o seguinte, sempre o valor de D ele é igual ao H, 40, menos o D'. Então, o D' é 5, então nós temos que o D é igual a 35. Substituindo, então, os valores que nós temos aí, lembrando que eu tenho que converter sempre o FCK, né? Se ele está em MPa, passar para kN por centímetro quadrado. Então, o nosso valor de K deu 0,113. Ele foi inferior ao K limite, que é 0,295. Então, vai ser uma armação simples. Então, continuando o seguinte. Sempre que nós tivermos um K que é inferior ao K limite, então, nós teremos que utilizar K' sendo igual a K. Então, onde que seria essa questão do K'? Nós vamos precisar do K' no cálculo do AS para essa situação. Então, o AS, fazendo essas ponderações, então, substituindo nas fórmulas, nós temos que o AS ele é igual a 2,20 centímetros quadrados de aço que iremos precisar para combater essa fricção aí. O segundo passo vai ser o cálculo do momento de serviço na situação de combinação frequente. Então, a combinação que nós utilizamos para fazer essa verificação da abertura de fissura, nós iremos precisar então aí do fator φ1, viu, pessoal? Diferentemente da combinação de serviço que nós fazemos para verificar o estado limite de serviço. Como é uma construção residencial, é uma edificação residencial, então será 0,4 esse φ1. Então, para calcularmos esse momento de serviço, é a mesma forma que a gente calculou lá nos momentos de serviço para estado limite de serviço. Então, nós vamos ter que separar os momentos dos carregamentos permanentes e separar os momentos dos carregamentos variáveis. Lembrando que o G é o carregamento permanente e o Q é o carregamento variável. Então, fazendo as substituições, lembrando aqui, né, que o momento de serviço ele é a somatória dos permanentes mais o fator vezes os momentos variáveis. Então, isso caracteriza o momento de serviço. Então, realizando os cálculos, nós chegamos da seguinte forma, que o momento de serviço ele será dado por
15,75, que é o momento permanente, mais 0,4, que é o fator ponderante φ1, vezes 6,75, que é o momento das cargas variáveis. Isso dará um momento de serviço para a gente de 18,45, ou 1.845 kN vezes centímetro. O terceiro passo vai ser o cálculo do momento de fissuração. Lembrando que a formulação já é conhecida para muitos de vocês. Então, a formulação vai ser dada por alfa vezes FCT vezes o momento de inércia dividido pelo centro de gravidade geométrico da peça. Mais uma vez, lembramos que o alfa ele é um fator devido à geometria da peça, 1,2 para seções T, e que no nosso caso vai ser 1,5, porque é uma seção retangular. O FCT, no caso, é a resistência de tração do concreto, e para esse caso, para combinação frequente, para momento de fissuração, quando nós estivermos calculando para abertura de fissura, ele vai ser 0,021, diferente do 0,03 que nós calculamos lá no estado limite de serviço. Então, fazendo a substituição aqui, nós temos que o FCT vai ser 0,1795 kN por centímetro quadrado. Então, o IC, que é o momento de inércia para a seção retangular, é a base vezes a altura ao cubo dividido por 12. E a metade da altura será o centro de gravidade em Y aí, centro de gravidade geométrica. Fazendo os cálculos, nós temos então que a inércia é igual a 80.000 centímetros a quarta, e o centro de gravidade em Y estará na posição de 20 centímetros. Então, substituindo na formulação, teremos que o momento de fissuração será 1,5 vezes 0,1795 vezes 80.000 dividido por 20, que é o centro de gravidade. Chegamos então em um momento de 1.077 kN vezes centímetro. Como o nosso momento de fissuração ele foi superado pelo momento de serviço, significa que essa peça aí ela vai estar propensa a ter fissuras. Bem, então nós iremos trabalhar no estágio 2. Então o quarto passo vai ser o cálculo da tensão de tração nas armaduras. Então, antes de a gente fazer o cálculo das tensões de tração nas armaduras, nós temos aqui as seguintes opções. Lembrando que a gente calculou lá a área de aço, e a área de aço que a gente utilizou foi 2,20 centímetros quadrados. Eu estou sugerindo aqui duas opções, mas vocês poderiam trabalhar com outras barras. Estou sugerindo aqui a barra de 12,5 e a barra de 10. Ok? No nosso caso aqui, eu quero uma configuração de duas barras de 12,5, então eu vou trabalhar com essa situação aí. Ok? Então vamos para o passo aí, o 4.1, que é o cálculo da linha neutra no estágio 2. Lembrando então que todos esses subitens aqui é objetivando a gente calcular a tensão de tração nas armaduras. Isso sempre vai estar influenciando na fissura da peça de concreto armado. Então, essa aqui é a formulação para a altura da linha neutra no estágio 2. Lembrando sempre que o alfa é igual ao módulo de elasticidade do aço dividido pelo módulo de elasticidade do concreto. Tudo bem? Todos os outros termos aí já foram determinados nos passos passados. Então vamos lá. Então, o módulo de elasticidade do aço ele será 21.000 kN por centímetro quadrado. O do concreto, nós teremos que sempre fazer o cálculo dele, porque ele varia de acordo com o FCK. Então nós temos aí a formulação. Substituindo aí os 25 MPa, vamos dar 2.415 kN por centímetro quadrado. Lembrando que a formulação já deu uma adaptada nela, de tal modo que você substitui em FCK já sai em kN por centímetro quadrado. Tudo bem? Então, vamos lá. O alfa E, então, ele é a relação entre o módulo de elasticidade do aço dividido do concreto. Então chegamos nesse valor de 8,6957. Então, lembrando aí, né, que a área de aço existente é de 2,454 centímetros quadrados, porque eu optei por duas barras de 12,5. Então, calculando a linha neutra no estágio 2, chegamos numa altura da linha neutra de 8,66 centímetros. Então, o subitem 4.2 é o cálculo do momento de inércia no estágio 2. Então, fazendo os cálculos,
nós já temos o valor do AS, nós temos o valor do ΑE, o valor do D, que é 35, e o X que encontramos no subitem anterior. Então, realizando o cálculo por momento de inércia no estágio 2, nós teremos o valor de 18.050,13 centímetros a quartas de momento de inércia no estágio 2. Finalmente, vamos calcular a tensão nas regiões tracionadas das barras. A formulação é dada por ΑE, que é a relação, né, que nós tínhamos encontrado anteriormente, vezes o momento de serviço na combinação frequente, dividido pelo momento de inércia no estágio 2, vezes o D, menos a linha neutra no estágio 2. Substituindo os valores, nós chegamos que a tensão será dada por 23,412 kN por centímetro quadrado. Quinto passo, o cálculo da região de envolvimento crítico. O que seria essa área da região de envolvimento crítico? Nós dissemos o seguinte, que cada barra ela tem uma região de envolvimento que está suscetível a ter fissura. E qual que seria o alcance dessa região aí, dessa barra? Essa região é dada por 7,5 vezes o diâmetro dessa barra. Então, como nós temos uma barra de 12,5 milímetros de diâmetro, então ela tem 1,25 centímetros de diâmetro. Então significa que essa região aí de envolvimento, ela vai ser dada por esse raio. Não vou dizer um raio, né? Considerando o centro de gravidade da peça 9,375 para a direita, 9,375 para cima, para a esquerda e para baixo, seria essa região de envolvimento crítico. Então, onde que isso entra aí para a gente fazer o cálculo dessa região? Como no nosso caso, nós temos uma viga e na região inferior dela tem duas barras de 12,5, então como que isso vai funcionar essa região de envolvimento crítico? Vocês podem perceber o seguinte, que quando nós temos essas duas barras, as suas regiões, elas têm interferências entre si. Essas interferências dentro da viga não têm importância. O que nós não podemos aí fazer é o seguinte, considerar a região que está fora dos limites da viga. Então, considerando essa região, a única região que está dentro dos limites da viga aí seria essa região achurada de azul. Então vamos lá. O que seria o 5? Os 5 são o D', né? Que é a distância entre o centro de gravidade aí da barra, da armação, até a região mais tracionada. Esses 9,375 é o que a gente viu ali, né? Que é realmente esse comprimento aí de envolvimento crítico. E o 15 é a base da nossa peça aí, da nossa viga de concreto armado. Então, essa região achurada que é a região de envolvimento crítico. Então, a área crítica será calculada pelo valor da base de 15 vezes 5, que é o D', mais 9,375, que é o nosso comprimento aí de envolvimento crítico. Então, essa área de envolvimento crítico será dada por 215,625 centímetros quadrados. Agora, nesse sexto passo, nós iremos calcular a taxa da região de envolvimento crítico. O que isso significa? Isso aí é uma relação entre o AS existente, que no caso é a área de aço para duas barras de 12,5, dividido por essa área crítica de envolvimento. Então, esse ρr ele vai dar 0,01138. Chegamos então ao sétimo passo, que é o cálculo da abertura da fissura que essa viga terá. Então, temos a seguinte situação. Nós temos duas equações. Para essas duas equações, o que nós precisamos dela? Quando nós calcularmos essas duas equações, o menor valor entre essas duas equações será o valor real da fissura desta peça aí, dessa viga. Então, o FCTM ele é 0,03 vezes FCK elevado a 2/3. Então, calculando aí, nós teremos um FCTM de 0,25, 65 kN por centímetro quadrado. Nós temos também esse fator neta 1. O que ele é? Ele é 1 para barras lisas, 1,4 para barras dentadas e 2,25 para barras nervuradas. O que ele significa? A gente
a norma fala que isso aí é um coeficiente de conformação superficial da armadura considerado. Então, no nosso caso, como nós estamos utilizando uma barra CA50, então nosso valor de neta 1 será 2,25. Então todos esses parâmetros aí nós já calculamos nos passos anteriores. E só uma observação aqui, viu pessoal, que esse φ, que é o diâmetro da barra, nós entramos com ele em milímetro mesmo. Então se a barra é 12,5 milímetros, então nós entramos nas equações com milímetros mesmo. Então fazendo as substituições, nós encontramos aí os valores de WK1 e WK2, sendo que o WK1 ele é 0,136 milímetros e o WK2 é 0,196 milímetros. Então o menor entre os dois valores é o WK1. Então esse valor de 0,136 milímetros será o valor da fissura na viga. Então agora nós vamos para o nono passo e último, que é o cálculo da fissura limite. Então a norma também ela estipula uma abertura de fissura limite. No nosso caso, como estamos nos tratando de concreto armado e a classe de agressividade ambiental é a 2, então significa que nossa abertura limite é de 0,3 milímetros. Então significa o que para a gente? 0,136 milímetros, que é o que nós calculamos, ele é inferior ao WK limite, que é 0,300 milímetros. Então significa que essa viga está ok, no estado limite de abertura de fissura. Então vamos agora a uma curiosidade aqui. E se nós tivéssemos adotado a configuração de 3 barras de 10? Eu refiz os cálculos aqui dos passos anteriores e cheguei ao seguinte resumo. Nós chegamos então aqui que o WK1 e o WK2 ele agora deu 0,117. Então esse 0,117 que seria o valor da fissura nessa viga. Então o que nós podemos aqui concluir em relação a isso? Quanto maior for o diâmetro da barra, maior vai ser a fissura que esta irá provocar. Tudo bem? Então às vezes nós estamos numa situação de querer facilitar na obra. Eu tenho lá no projeto, eu tenho por exemplo 4 barras de 10. Eu tenho 5 barras de 10 e eu quero falar, não, eu quero trabalhar com menos barras. Então eu vou pegar barras com diâmetro maior para eu obter menos barras nesta viga. Só que ao fazer isso, nós temos que tomar cuidado, porque quanto for maior a barra, essa barra terá uma abertura de fissura maior. Então sempre que vocês fizerem também essa verificação, vocês têm que levar em consideração isso. Barras de diâmetros maiores darão aberturas de fissuras maiores. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, até o próximo vídeo. Espero que vocês curtam aí, compartilhem. Qualquer dúvida também, mande pra gente aqui nos comentários. Então, pessoal, muito obrigado. Até a próxima.